Rapaz, já passamos por guerra e fome, mas agora, com o rompimento do quarto selo, entramos no último cavaleiro desta série. Entramos para falar de morte. E aqui começamos. Meu irmão em Cristo, a paz do Senhor. Eu me chamo Valdir Monteles, idealizador do projeto Mecânica Missionária aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desde já eu lhe peço que você se inscreva, curte, compartilhe. Vamos lá, não custa nada. Desde já lhe agradeço. Bom, mas dito isso, vamos ao que interessa. Preste atenção. Deixa eu te introduzir no que já vai estar acontecendo no planeta quando morte entrar em cena. Veja bem, nós já sabemos que com a entrada de um novo cavaleiro em cena, a entrada desse cavaleiro não encerra a atuação dos cavaleiros anteriores, no caso de guerra e fome, contudo se somam. Então, meu querido, quando esse cavaleiro morte entrar em cena, o planeta já vai estar um caos devido à atuação desses cavaleiros anteriores. E digo mais, ainda se somam à atuação desses cavaleiros a atuação do anticristo. Quando for para a morte entrar em cena, Satanás e sua corja de demônios já terão caído na terra. E em paralelo a isso aí, tem o descer da Nova Jerusalém, que está vindo em direção à terra. Então, aliás, além disso, também tem ali um movimento das nações, não é? Ali se agrupando para culminar no ataque a Israel. Então, são muitos acontecimentos além da atuação desse cavaleiro, tá? Isso que chamamos de o dia, tá? A grande tribulação em si, tá? Não se refere somente à morte, tá? A atuação desse cavaleiro morte e dos outros dois cavaleiros, o qual já falamos, mas sim de todo um conjunto de acontecimentos, tá? Porque, para quem não sabe, a Bíblia ela é feita de trajetórias. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver a trajetória de Satanás, você vai ver a trajetória de Israel, você vai ver a trajetória da igreja, você já vai ver a trajetória de algumas nações, você vai ver outras trajetórias, as trajetórias dos patriarcas ali, tá? De Abraão, Isaac e Jacó, tá? E você vai ver tudo isso culminar no Apocalipse, tá? Todas essas trajetórias que a Bíblia vai falar, elas vão culminar no Apocalipse, tá? Então, são muitos fatos, são muitas ações, são muitas coisas ali que vão acontecer no Apocalipse, tá? Ali nesse dia, na grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio de uma falsa paz, nesses 3 anos e meio que são os últimos, vai acontecer muita coisa, rapaz. Então, eu estou falando, nós vamos nos remeter, obviamente, aqui só à morte, mas tem muita coisa acontecendo, tá? Só para te lembrar isso aí. Certo, mas e quanto à morte? Preste atenção. Esse cavaleiro morte, entenda que ele não é a morte propriamente dita. Meu irmão, então o que é a morte propriamente dita? A morte nada mais é que um estado de separação aplicado ao homem por consequência de um pecado. Isso é morte. Esse cavaleiro morte, na verdade, é um espírito maligno, o qual, por ele, será viabilizado esse estado de separação no homem, tá? E se você for observar, ele traz um detalhe, que é o Hades, que vem o seguindo. Meu irmão, o que é esse Hades? O Hades é uma região, o qual dentro dessa região está alguns locais.
tá? Esse Hades ele vai se dividir em 2 tempos, tá? O Hades antes de Cristo e o Hades depois de Cristo. O que é o Hades antes de Cristo? No Hades antes de Cristo, haviam 3 lugares ali nessa região em funcionamento, que são o que é o local de tormento, tá? Feito para a alma humana, o seio de Abraão para os justos e o abismo para os anjos caídos, né? Para os demônios. Após Cristo, Jesus desce, leva o seio de Abraão, que Paulo vai chamá-lo de o paraíso, e retira dali e leva para dentro da cidade, da Nova Jerusalém. A gente vai falar isso mais na frente. Não nesse vídeo, em um outro vídeo. E aí, lá restam só 2 lugares, tá? Só 2 lugares lá em atividade hoje, que é o lugar de tormentos para almas humanas ímpias e o abismo, tá? Que são para os demônios, que é o mesmo abismo que Satanás será preso lá por 1000 dias, tá? 1000 anos, tá? É esse abismo. Meu querido, então preste atenção. Esse cavaleiro, morte, ele vem para matar o homem, o qual espiritualmente já se encontra morto, tá? É por isso que quando eles morrem, por isso que quando esse cavaleiro ele levar uma pessoa a óbito fisicamente, a alma dele é lançada no Hades, que vem o seguindo, tá? É diferente de hoje, por exemplo. Hoje presta atenção, tem a morte propriamente dita, que é a morte que uma pessoa sofre, e com essa morte ela pode ir ou para o céu ou para o inferno, dependendo da escolha dele, tá? Agora, tratando-se da atuação desse cavaleiro, não é bem assim, tá? Ele vai atuar em algumas frentes nos homens, tá? Já isso sem falar dos cavaleiros anteriores, né? Da atuação dos cavaleiros anteriores. Então, além da atuação dos cavaleiros anteriores, esse cavaleiro vai atuar também em algumas frentes nos homens, né? Aí ele vai atuar trazendo, primeiramente, uma morte espiritual, para depois gerar uma morte física, para aí ele poder ter a legalidade de jogar a alma humana no Hades, no lugar de tormentos, tá? Sendo que a partir daí, essa alma vai ficar lá esperando em sofrimento o julgamento lá do trono branco, tá? O tribunal do trono branco, para depois ser condenada ao lago de fogo, caracterizando assim uma morte espiritual eterna, ou seja, uma separação completa de Deus, tá? Então, meu irmão, vejo muito crente aí, às vezes fala por brincadeira ou não, mas enfim, eles vivem dizendo, olha, deixa aí Jesus voltar, porque se ele voltar, eu vou subir aí na segunda chamada, né? Vou subir na segunda chamada. Se eu não subir na primeira chamada, eu subo na segunda. É tranquilo. E não é bem assim, tá? Os riscos de se perder a salvação, tá? Na grande tribulação, são enormes, tá? Então, é uma opção que eu, particularmente, não escolheria. Meu querido, e esse é o vídeo de hoje, tá? São muitos acontecimentos, são muitos eventos acontecendo, tá? Nesse período qual conhecemos como a Grande Tribulação, tá? E agora que estamos falando do rompimento do 4º selo, tá? Ainda vai vir aí o tocar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. Então, meu amigo, é muita coisa para falar, tá? Te passei aqui uma superficialidade, não aprofundamos, tá? Mas
quando houver um tempo, uma oportunidade, te explicarei detalhe por detalhe, tá? Então, fique com Deus e faça a escolha correta. Até.